João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. João, capítulo 4, versículo 31. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. A ceifa e os ceifeiros. E entrando os seus discípulos, rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-lhe tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor, glória a Deus. Nessa passagem aqui, a gente vê que Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana no poço de água. E naquele poço de água, Jesus estava com sede. E quando ele viu aquela mulher, maior foi a preocupação dele em falar sobre o reino de Deus para aquela mulher, do que matar a sua sede. Jesus colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus colocava, as coisas eternas em primeiro lugar, antes das suas necessidades físicas, antes das suas necessidades fisiológicas. Irmãos, quando é comum hoje nós vemos crentes hoje que quando você fala em caminhar com Deus, quando você fala em fazer a vontade de Deus, quando você fala, no que a Bíblia exige, a primeira coisa que eles fazem, é olhar para as suas necessidades. Não, mas eu sou muito ocupado, não tenho tempo desse negócio de ficar indo para a igreja, não. Quando me sobra um tempinho, eu quero passear, eu quero viajar com a família, Eu não tenho tempo, parece que quem vai na igreja, é que não tem nada para fazer em casa. Parece que quem vai para a igreja é que não tem o que fazer. As pessoas sempre olham para si mesmo, para o seu bem-estar, para o seu cansaço. Não, quando eu tenho tempo, eu quero descansar. Mas Jesus mostra justamente o contrário. Ainda que ele estivesse com sede, ainda que ele estivesse com fome, ele colocava as coisas de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. E eram coisas essenciais. Estar com sede, estar com fome, são coisas que precisam ser supridas, senão morre de sede, senão morre de fome. Mas mesmo nessa circunstância, Jesus colocava o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, e isso nos ensina, a colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Glória a Deus. E muitas vezes quando você fala em colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, as pessoas logo pensam que não é para trabalhar mais. As pessoas logo pensam que não é para trabalhar e que é só para fazer a obra, que não pode estudar e não pode comprar uma casa e não pode comprar um carro. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é você atribuir importância, àquilo que importa. Glória a Deus. É você vir para a igreja não para buscar, a solução do teu problema, mas você vir para a igreja para buscar o reino de Deus. Glória a Deus. Porque é para isso que nós caminhamos
com Deus, sabe, para conhecer a sua vontade, sabe, para saber qual que é o desejo de Deus para a nossa vida. Sabe, é priorizar aquilo que importa, sabe, é fazer aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, não é que nós não devemos trabalhar, não é que nós não podemos ter um carro, não é que nós não podemos ter uma casa, mas é colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida, sabe, colocar isso como essencial. Sabe, quantas pessoas não querem uma casa, quantas pessoas não querem um carro, e quando elas conquistam isso, a primeira coisa que elas fazem é abandonar Deus. Quantas pessoas não querem um carro para poder congregar, e quando elas têm um carro, o que elas fazem é passear e não congrega mais. Sabe por quê? Porque não há prioridade. Quantas pessoas só vão congregar, só vão caminhar com Deus, sabe, se forem pobres? Porque se elas forem ricas, elas vão ter outras coisas para fazer e elas não vão estar mais na igreja. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então priorizar as coisas de Deus, quer você seja rico, quer você seja pobre. Sabe, quer você tenha um carro, quer você não tenha carro. Quer você tenha casa, quer você não tenha casa. Quer você tenha saúde, ou você não tenha saúde. Sabe, quando nós usamos a desculpa de que não, mas é que eu estou passando um processo difícil, é que eu estou passando por uma situação difícil, sabe, sempre vai ter alguém passando um processo difícil. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém passando por uma dificuldade. Sabe, e se a gente for parar de falar sobre o reino de Deus para falar das situações difíceis de cada um, sabe, não vai ter mais pregação sobre o reino de Deus. Glória a Deus. Sempre vai ter alguém passando uma dificuldade. Por quê? Porque nesse mundo é prova, é luta, é dificuldade. Glória a Deus. Sabe, nesse mundo é tribulação. Sabe, por isso que Jesus disse, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, imagina se nós parássemos Jesus Cristo, nessa época em que Jesus Cristo caminhou sobre a terra, se nós parássemos Jesus Cristo e disséssemos para Ele, ó Jesus, eu estou passando por uma dificuldade, ó Jesus, eu estou querendo comprar uma casa, ó Jesus, eu estou querendo comprar um carro, ó Jesus, eu estou comprando, o que Jesus ia dizer? Não andeis ociosos, dizendo que comeremos, que beberemos, que faremos. Sabe, não andeis ociosos, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, caminhe com Deus, busque o reino de Deus, esteja focado no reino de Deus, sabe, que Deus vai vir, sabe, aquilo que tiver que ser solucionado, Deus vai solucionar. Glória a Deus. Sabe, aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito. Sabe, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. Sabe, a gente vê aqui que Jesus Cristo está mostrando, sabe, qual que é a motivação do crente. Sabe, qual que é a comida do crente, do que o crente se alimenta, do que o crente se satisfaz. Sabe, todo mundo precisa de uma motivação para viver. Todo mundo precisa de um alimento. Precisa de um alimento para viver. E quando não se tem uma motivação para viver, a única coisa que se tem são pessoas em depressão. Sabe, são pessoas arrancando a própria vida, pessoas se suicidando. Porque se você não tem uma motivação para viver, sabe, as pessoas simplesmente não querem estar vivas. Sabe, e Jesus está mostrando qual é a motivação do crente. Jesus aqui está nos fazendo pensar qual é a nossa motivação para viver. Sabe, porque as pessoas do mundo pensam que a motivação delas para viver, sabe, é comprar uma casa, é comprar um carro. Sabe, e essa tem sido a motivação de muitos crentes hoje dentro da igreja, a mesma motivação do mundo. Mas Jesus está querendo ensinar aqui qual que é a motivação daquele que caminha com Deus. Qual que é a motivação daquele que busca Deus. E Jesus está dizendo aqui, não é comprar uma casa, não é comprar um carro, sabe, não é resolver os seus problemas. Sabe, Jesus vai dizer, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Sabe, Jesus está mostrando para eles uma motivação que eles não conheciam. Sabe, uma motivação que eles não conheciam, sabe? E é isso que Jesus mostra para a igreja nos dias de hoje. Sabe, o crente está lá, buscando a casa, buscando o carro. Cada culto que ele vem, ele quer a solução de um problema. Cada culto que ele vem, ele quer uma coisa material. Cada culto que ele vem, ele quer uma coisa. Sabe, e Jesus disse para ele, ó, uma comida tenho para comer que vós não conheceis.
Sabe, Jesus disse para esse tipo de crente, ó, você não conhece a verdadeira comida. Sabe, você não conhece, sabe, a verdadeira motivação para se caminhar com Deus. Você não conhece a verdadeira motivação, sabe, pelo qual nós caminhamos nessa terra na vontade de Deus. Sabe, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Por que eles não conheciam essa comida? Por que eles não conheciam esse alimento? Porque essa comida, esse alimento, sabe, é algo que somente Deus pode nos revelar. Glória a Deus. Sabe, não é algo que você fazendo faculdade lá você aprende. Sabe, não é algo que você lê alguma coisa no livro e você aprende. Sabe, não é algo que você aprende com um filósofo, que você não. É algo que Deus tem que vir e que Deus tem que revelar, porque está oculto. Glória a Deus. Sabe, e Jesus está dizendo, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Sabe, o que os discípulos disseram? Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Sabe, mediante a essa afirmação de Jesus, sabe, uma comida tenho para comer que vós não conheceis, a reação deles foi de dizer, mas será que alguém trouxe alguma comida para Jesus comer e ele comeu e agora ele está sem fome? Sabe, essa foi a reação deles, sabe, eles não entenderam nada. Sabe, eles não conseguiram compreender aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Sabe, essa é a igreja dos últimos dias. Sabe, você fala para o crente, sabe, que a igreja é para buscar o reino de Deus. Você fala para a igreja, você fala para ele que a igreja é para se caminhar na vontade de Deus, para caminhar nos propósitos de Deus, sabe, para conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Sabe, mas eles não entendem, eles não compreendem. Sabe, eles olham para você e eles dizem, não, mas isso não faz sentido. Isso não faz sentido porque a vida inteira eu estou buscando, sabe, a comida material. Sabe, e agora você vem me falar de comida espiritual. Sabe, os crentes vêm para a igreja achando que estão comendo comida espiritual, mas a única coisa que eles querem, sabe, é comida material. Sabe, eles não entenderam aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Sabe, hoje a igreja não entende, sabe, qual que é a verdadeira comida daquele que caminha com Deus. Glória a Deus, Senhor. Qual é o verdadeiro propósito de caminhar com Deus? O que nos alimenta? O que nos sustenta? Sabe, quantas vezes nós vemos hoje a propaganda das igrejas dizendo, sabe, antes eu não tinha nada, sabe, mas agora eu tenho tudo. Sabe, antes eu não tinha casa, eu não tinha carro, mas agora que eu conheci Jesus, sabe, eu tenho casa, eu tenho carro, sabe, mas essa não é a comida, esse não é o alimento. Glória a Deus. Por quê? Porque na palavra de Deus acontecia o contrário. Eles tinham casa, muitas vezes eles tinham emprego, eles tinham muitas coisas, e quando eles conheciam Jesus, eles perdiam tudo isso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, acontecia justamente o oposto. Imagina se os crentes hoje tiverem que perder as coisas para caminhar com Deus. Sabe, se eles, eles querem vir para a igreja, eles querem que Deus resolva todos os problemas, mas e se eles, para caminharem com Deus, se eles tiverem que perder tudo aquilo que eles conquistaram? Glória a Deus, Senhor. Sabe, a maioria das igrejas aí vão esvaziar. Você já imaginou um testemunho onde alguém vem e onde alguém diz, depois que eu comecei a caminhar com Deus, veio prova, veio luta, veio dificuldade. Depois que eu comecei a caminhar com Deus, perdi a minha casa, meu carro, perdi os meus amigos, os meus parentes não olham mais para mim, sabe, mas eu ganhei tudo porque eu tenho Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho a verdadeira felicidade. Glória a Deus. Sabe, um testemunho desse hoje dentro das igrejas é um escândalo. Glória a Deus. Sabe, um testemunho desse dentro das igrejas, as pessoas vão dizer, esse não é o meu Deus. Sabe, meu Deus é aquele que soluciona os problemas. Sabe, meu Deus não vai deixar eu passar dificuldade. Sabe, meu Deus não vai deixar eu passar prova. Sabe, no momento da prova, no momento da luta, o que eles fazem? Sabe, eles blasfemam do nome de Deus. Mas o que está acontecendo, Senhor? É por que você não faz a obra? É por que você não faz o milagre? Mas eu não sou um servo teu? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Sabe, isso acontece por quê? Porque eles não entenderam qual que é o verdadeiro alimento. Qual que é a verdadeira comida. Sabe, se tem muita confusão hoje, sabe, o alimento e a comida virou muitas coisas, sabe, mas Jesus Cristo vem e Jesus Cristo enfatiza qual que é o alimento, qual que é a comida. Sabe, Jesus Cristo vai dizer, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Sabe, e eles vão dizer, mas nós não estamos entendendo, será que alguém trouxe alguma comida para Jesus? E Jesus Cristo vem e Jesus diz, qual é a comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra.
Sabe, mesmo diante das pessoas buscando aquilo que não é comida, se alimentando daquilo que não é comida, se satisfazendo daquilo que não é comida, sabe, Jesus continua vindo e Jesus continua dizendo: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é realizar a sua obra, sabe, e isso não é apenas a minha comida, mas isso deve ser o alimento de vocês também. Glória a Deus, Senhor. Fazer a vontade de Deus, caminhar segundo a vontade de Deus, se alegrar em fazer a vontade de Deus, sabe, esse é o verdadeiro alimento, essa é a verdadeira comida. Glória a Deus. Sabe, isso não é apenas alguma coisa minha, mas é uma coisa de vocês. Jesus está trazendo uma revelação para eles de qual é o verdadeiro propósito para se viver. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmão, não está dizendo que você não pode ter nada nessa terra, mas está dizendo qual é o verdadeiro propósito para se viver. Glória a Deus. Sabe, o verdadeiro propósito é viver uma vida para a glória de Deus. Sabe, se satisfazer em Jesus Cristo. Sabe, quando você vê os crentes hoje, sabe, eles caminhando com Deus, e depois você vê eles idolatrando seus ídolos, idolatrando seus artistas, idolatrando o seu time de futebol. Você vai num casamento de crente hoje, você senta junto com pregadores do ministério, a única coisa que você vê eles falar é sobre negócios, você só ouve eles falar sobre dinheiro. Sabe, irmãos, e o que nos alimenta? O que deveria nos alimentar? Do que nós deveríamos estar falando? Do que nós deveríamos estar partilhando? Sabe, irmãos, da verdade da palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo está passando, sabe, a nossa alegria, sabe, é fazer a vontade de Deus, é caminhar segundo a vontade de Deus. E Jesus Cristo deixa isso registrado aqui, porque, sabe, o mundo tenta corromper a verdade da palavra de Deus. O mundo o tempo inteiro afronta a verdade da palavra de Deus. Sabe, é comum nós vermos lá passar muitas vezes testemunhos de pessoas dizendo, sabe, não, através do esporte eu arranjei uma razão de viver. Sabe, eu não tinha razão de viver, mas no esporte eu encontrei uma razão de viver. Sabe, eu não tinha razão para viver, mas na música eu encontrei uma razão para caminhar. Sabe, é comum você ver as pessoas dizer, sabe, eu encontrei uma razão para viver em coisas fúteis. Sabe, mas Jesus vira para esse tipo de pessoa e Jesus diz: louco, amanhã pedirão a tua alma, o que tens preparado. Sabe, esse virou o testemunho da igreja. Sabe, o mundo diz: no esporte eu arranjei uma razão para viver, na música eu arranjei uma razão para viver, e na igreja é a mesma coisa. Sabe, em Jesus eu alcancei o carro, em Jesus eu alcancei a casa, em Jesus eu consegui ter uma vida próspera, em Jesus eu consegui um emprego. Sabe, eles estão se satisfazendo em coisas materiais, mas não em Jesus Cristo. Glória a Deus. Sabe, e esse não é o alimento. Sabe, e quem coloca isso na mente das pessoas, sabe, o diabo coloca isso na mente das pessoas. Sabe, o diabo vira para as pessoas e o diabo diz: olha, você quando tiver aquela casa você vai estar satisfeito. Sabe, você quando tiver aquele emprego você vai ser satisfeito. Sabe, você quando realizar os sonhos você vai ser satisfeito. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus vem e a palavra de Deus diz: não, quando você fazer a vontade de Deus, aí você vai estar satisfeito. Sabe, quando você buscar não as coisas de Deus, mas buscar a Deus, aí você vai estar completo e realizado. Sabe, quando você aceitar a vontade de Deus para a sua vida, sabe, aí você verdadeiramente estará alimentado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e isso é loucura para o mundo. Glória a Deus. Sabe, isso é loucura para o mundo. Isso é algo que, se Deus não vir, Deus não revelar, as pessoas vão ouvir, as pessoas vão dizer: loucura. Sabe, isso é loucura, sabe, não é isso que eu vim buscar na igreja. Sabe, não é isso que me satisfaz, não é isso que me completa. Sabe, eu tenho provas, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, mas Jesus continua vindo e Jesus continua dizendo, sabe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Sabe, e essa deve ser a sua comida também. Sabe, esse deve ser o seu alimento também. Sabe, irmãos, então Jesus Cristo está passando um ensinamento aqui, que a não ser que Deus venha e Deus molde o nosso coração segundo a sua vontade, é algo que ninguém vai aceitar. Glória a Deus. Ninguém vai aceitar. Nós não vemos objeção nenhuma quando você vira para alguém e você diz: olha, Deus vai te dar aquele carro que você quer. Sabe, irmãos, não há objeção sobre isso.
Não há objeção nenhuma quando você vira para alguém e você diz, vai ser curado, semana que vem está curado. Sabe, não há objeção nenhuma, vai prosperar. Mas quando você fala sobre o reino de Deus, sobre a vida eterna, não, você vai morrer, mas você vai para o céu. Você tem revolta. Sabe, irmãos, você tem indignação. Sabe, porque o reino de Deus não nos satisfaz mais hoje. Nós vivemos num momento hoje onde o reino de Deus não satisfaz. Sabe, e por que Jesus Cristo não satisfaz mais as pessoas hoje? A resposta é, porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória de Jesus Cristo. Sabe, o diabo cegou o entendimento das pessoas, sabe, para que elas possam estar focadas em outras coisas. E nós só vamos conseguir nos focar na verdadeira comida, no verdadeiro alimento, sabe, se Deus vir, se Deus fizer um milagre na nossa vida. Sabe, é por isso que a palavra de Deus fala que nós estamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Sabe, um morto, ele não pode escolher o reino de Deus. Sabe, um morto, ele não pode se satisfazer em Jesus Cristo. Sabe, não espere que um morto entre na igreja, sabe, e ele queira uma revelação de Jesus Cristo para a vida dele. Sabe, a única coisa que um morto quer, sabe, é bem-estar. A única coisa que um morto quer é prosperidade. A única coisa que um morto quer é aquilo que os ímpios lá do mundo querem. E hoje as pregações dentro da igreja, sabe, estão igualzinhas às vontades dos ímpios lá do mundo. Por quê? Porque as igrejas hoje estão mortas. Glória a Deus, Senhor. Sabe, então Jesus Cristo vai dizer, não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Sabe, Jesus estava vendo que muitos samaritanos iriam se converter. Jesus estava vendo que Deus estava chamando muitos samaritanos para o reino de Deus. Sabe, irmãos, a comida de Deus, sabe, é proclamar a verdade da palavra de Deus. Hoje nós temos muitas igrejas, sabe, hoje nós temos muitos pregadores, sabe, hoje nós temos igreja para tudo que é lado, mas nós não temos muito da verdade da palavra de Deus. Sabe, nós não temos muito do reino de Deus. Sabe, nós não temos muito de crentes, sabe, vivendo uma vida para a glória de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, nós não temos. Então Jesus está querendo dizer, levantem os vossos olhos, levantem os vossos olhos e vejam, proclamem o reino de Deus, sabe, proclamem a verdade para que as pessoas possam se tornar um filho do reino. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e somente desse jeito que as pessoas podem se tornar um filho do reino. Glória a Deus. Como é que uma pessoa vai se tornar uma nova criatura se todo culto que ela vai na igreja, ela está recebendo a solução dos problemas? Glória a Deus, Senhor. Como é que uma pessoa, sabe, vai se tornar uma nova criatura em espírito e em verdade se quando ela vem em seus pecados, em seus delitos, a única coisa que ela ouve é que Deus está contente, que Deus conhece o coração dela? Sabe, como que uma pessoa dessa vai virar um filho do reino? Não vai. Então Jesus está dizendo, existem muitas igrejas, existem muitos pregadores, sabe, mas vocês devem proclamar a verdade, sabe, porque a verdade não está sendo proclamada. Glória a Deus, Senhor. Sabe, existiam muitos fariseus, existiam muitos religiosos, e todos eles pregavam, todos eles ensinavam, sabe, mas o reino de Deus não era proclamado, porque eles desconheciam a verdade do reino de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e mediante a mentiras, mediante a falsos pregadores, mediante de toda a heresia que nós vemos hoje, sabe, Jesus vira para nós e Jesus diz, olhe, levante os vossos olhos, sabe, enxerguem toda essa mentira, sabe, proclamem a verdade em meio à mentira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa é a nossa missão como igreja. Sabe, não é olhar a mentira e dizer, cada um, né? A gente tem que respeitar, né? O cidadão está no erro lá, ele falou um monte de coisa errada para mim, mas a gente tem que respeitar. Cada um. Não, proclame a verdade em meio à mentira. Glória a Deus. Sabe, irmãos, hoje os crentes não têm argumento nenhum para falar do reino de Deus com ímpios. Sabe, você pega um crente da prosperidade, o crente da prosperidade fala um monte de coisa, o crente sabe que está tudo errado, mas ele não sabe falar o que é certo. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então é preciso que nós venhamos a conhecer, nos alimentar da verdade da palavra de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que ler, é por isso que nós temos que decorar. Sabe, os crentes hoje em dia é capaz de decorar um monte de música mundana lá do mundo, mas não decora um versículo bíblico. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes basta um versículo bíblico
para contestar esse monte de heresia que está acontecendo aí no mundo, sabe? Mas o crente sabe que está tudo errado, mas ele não sabe falar um versículo bíblico. Sabe, irmãos? Então, Jesus está mostrando, sabe? Alimente-se da verdade da palavra de Deus. Conheçam a verdade da palavra de Deus. Sabe, proclame a verdade da palavra de Deus em meio a mentiras. Glória a Deus, Senhor. Sabe, o que aconteceu? E muitos dos samaritanos naquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Sabe, muitos dos samaritanos creram em Jesus Cristo. E eles creram em Jesus Cristo por quê? Porque teve uma mulher, quando Jesus Cristo conversou com ela lá no poço de água, ela, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, as palavras de Jesus Cristo entrou dentro do coração dela, e o que ela virou? Sabe, irmãos, ela virou uma evangelista. Sabe, irmãos, ela saiu proclamando aquela verdade para todos. Sabe, ela, olha, não, Jesus é o Filho de Deus, sabe, aquele a quem nós esperamos, sabe, ele está lá. Sabe, irmãos, ela saiu proclamando para todos. Quantas vezes nós ouvimos uma verdade e nós proclamamos essa verdade? Glória a Deus. Sabe, a maioria dos crentes ouvem a verdade e eles guardam para si mesmos, eles não passam para frente. Sabe, eles não confrontam a mentira. Sabe, o que nós vemos aqui, que muitos daquela cidade creram nele. Sabe, quando nós proclamamos a verdade, muitos creem. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a maioria vai rejeitar, sim, lógico, mas muitos vão crer. Sabe, irmãos, por isso que nós temos que proclamar a verdade, falar da verdade, falar sobre o reino de Deus. Sabe, disse-me tudo quanto fiz, ainda, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ainda 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Sabe, por causa daquela mulher, muitos samaritanos ouviram o que Jesus tinha dito, sabe, muitos mais ainda haviam crido. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente sempre acha que as pessoas não vão aceitar a verdade da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas estão pensando, não, mas eu não prego a verdade. É porque as pessoas, eu acho que não estão prontas para a verdade. Mas a verdade é aquilo que transforma. Sabe, ninguém está pronto para a verdade. Por isso que o Espírito Santo tem que vir, tem que mover o coração. Sabe, se nós estivermos esperando que as pessoas estejam prontas para a verdade, abandonar a mentira, que muitas vezes elas estão caminhando a vida inteira naquela mentira, sabe, a gente não vai falar a verdade nunca. Sabe, a gente não vai proclamar a verdade nunca. Sabe, irmãos, mas quando nós ousamos a fazer como essa mulher aqui fez, proclamar a verdade, sabe, muitos se salvam. E eles ouviram aquilo que Jesus Cristo disse, e eles então creram. E depois eles vão dizer, e diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Depois que eles vão até Jesus Cristo e eles ouvem a mensagem de Jesus Cristo, eles vão dizer para aquela mulher, antes nós estávamos crendo porque você falou, mas agora nós cremos também porque nós ouvimos pessoalmente a palavra de Jesus Cristo. Nós não cremos apenas por aquilo que você falou. Sabe, irmãos, é assim que acontece. Muitas vezes as pessoas começam a crendo naquilo que você fala, e de repente Deus move o coração dela, elas começam a congregar, e elas começam a abrir os seus olhos para a verdade. Sabe, agora eu não creio apenas por causa do irmão prega. Sabe, agora eu vi vários homens de Deus pregando a verdade, e eu creio porque eu ouvi de muitos deles pregando a verdade. Sabe, irmãos, sempre há pregadores pregando a verdade. E muitas vezes as pessoas acham que a gente é individualista. Sabe, mas só ele prega certo? Então está todo mundo errado? Mas só ele caminha com Deus, então está todo mundo errado? Mas é só ele que diz a verdade, está todo mundo errado? Não, tem muitos pregadores que pregam a verdade. Glória a Deus. Sabe, tem muitos pregadores que caminham com Deus. O problema é que eles só ouvem falsos pregadores. Glória a Deus. Sabe, o problema é que eles só ouvem, sabe, pessoas que querem alcançar benefício próprio através da palavra de Deus. Sabe, se buscassem pregadores que mudaram a igreja, se buscassem pregadores que reformaram a igreja, que fizeram a igreja caminhar com Deus, sabe, eles iam buscar a verdade. Sabe, muitas vezes vira-se para o pregador e diz, mas você é individualista, mas só você caminha desse jeito, mas é só você que faz assim, mas é só você que tem verdade. Não, muitos pregadores pregam a verdade, mas é preciso buscar pregadores comprometidos com a verdade. Glória a Deus. Sabe, a primeira coisa que nós temos que ver, sabe, qual que é a vida desses pregadores. Glória a Deus. Sabe, irmãos, qual que é a vida? Sabe, é uma vida que honra a Deus. Sabe, irmãos, é uma vida que glorifica a Deus.
Muitas vezes o que você vê é uma vida buscando a Deus através de benefício próprio. Sabe, irmãos, eles vivem da obra de Deus, eles têm prosperidade através da obra de Deus. Tem pessoas que deveriam estar sendo supridas, sabe, eles estão roubando essas pessoas. Glória a Deus. Sabe, irmãos, e as pessoas não olham nada disso. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então essa palavra aqui nos mostra, sabe, irmãos, qual que é a nossa comida, qual que é o nosso alimento. Sabe, irmãos, o que nós temos que proclamar para o nosso próximo como comida e como alimento. Sabe, quando nós fomos confrontados com uma comida, um alimento diferente desse, sabe, irmãos, use a passagem para dizer, sabe, irmãos, qual que é a verdadeira comida, qual que é o verdadeiro alimento. Sabe, irmãos, use a palavra para dizer, sabe, o que é certo, o que é errado. Sabe, irmãos, senão eles nunca crerão. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então que nós venhamos a transformar as pessoas à nossa volta, assim como essa mulher samaritana transformou. Glória a Deus. Sabe, não pela nossa capacidade, não pelo nosso raciocínio, sabe, não pelos nossos méritos, mas simplesmente pela verdade da palavra de Deus. Ela tão somente proclamou a verdade. Sabe, os samaritanos, eles eram mal vistos pelos judeus. Sabe, os judeus viram Jesus Cristo, ouviram suas palavras, mas eles rejeitaram. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eles eram um povo escolhido, mas eles rejeitaram. E aqui nós vemos um povo samaritano, um povo que não era judeu, um povo que era rejeitado pelos judeus, mas nós vemos eles aqui ouvindo a verdade, sabe, e se prostrando diante da verdade. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, não adianta nada as pessoas estarem se vangloriando da placa da igreja, não adianta nada as pessoas se vangloriarem da faculdade que fizeram, sabe, do quanto são inteligentes, do quanto são instruídas, elas se vangloriarem do quanto elas conhecem a palavra de Deus, se elas não se prostram à verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Porque aqueles que mais corrompem a verdade da palavra de Deus são aqueles que mais conhecem. Santo Senhor. Sabe, então nós nunca podemos acreditar num pregador simplesmente porque ele conhece a Bíblia. Sabe, ele precisa, sabe, viver a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é preciso conhecer, mas é preciso viver em primeiro lugar. Porque muitas vezes aqueles que mais estão corrompendo são aqueles que mais conhecem. Sabe, mas aqueles que você vê que estão vivendo, muitas vezes estão lá sendo caluniados, estão passando prova, luta, dificuldade, não estão se usufruindo da palavra de Deus para benefícios próprios. Sabe, irmãos, esses são aqueles que mais estão mudando o mundo e estão transformando aqueles que estão à sua volta. Glória a Deus, Senhor. Sabe, é por isso que os cristãos eram perseguidos. Sabe, é por isso que os cristãos eram mortos. Por isso que os cristãos eram queimados. Por quê? Porque eles proclamavam a verdade da palavra de Deus. E isso não trazia prosperidade. Glória a Deus. Sabe, isso não trazia bem-estar. Sabe, isso não trazia reconhecimento. Sabe, isso trazia perseguição e morte. Sabe, e até hoje quem proclama a verdade da palavra de Deus, sabe, em meio à maioria que não proclama, sabe, a única coisa que você espera é isso. Glória a Sabe, Deus. é rejeição. Glória a Deus. Sabe, ainda é rejeição, é calúnia, é as pessoas dizendo que você está doido, e que não é desse jeito não, e que tem que buscar a casa e o carro sim, porque Deus prometeu umas coisas lá que era para os judeus, não era para nós. Sabe, irmãos, então proclame a verdade, mesmo assim proclame a verdade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque somente desse jeito nós vamos alcançar o reino dos céus, nós vamos alcançar a vida eterna. Glória a Deus. Essa palavra Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.